o influenciador Elton Júnior, ele que é especialista em gestão pública, mostrando a realidade, cruel realidade dentro dos ônibus que circulam na região metropolitana de BH. Termômetro na mão, esse cara entrou em alguns coletivos para fazer a medição, entrou na linha 12,70. O calor escaldante dos últimos dias colocou a temperatura dentro do busão, do vermelhinho, a impressionantes 51 graus Celsius, amigo. Pois é, o vermelhinho virou um forninho e ele está aqui com a gente hoje com o seu fiel termômetro de mão, Elton Júnior. Sempre bom conversar com você. Que bom tê-lo aqui, viu? Bem-vindo ao Rock News, Elton. Bom dia, boa tarde. Fala, Lucão, beleza? Boa tarde. Você tá bom? Bom demais. Como é que tá a temperatura nesse estúdio agora? Extremamente agradável. Tá agradável? Como eu queria que tivesse sempre assim. Pega o fiel termômetro aí, ó. Tá na mão aqui, ó. É a arma da denúncia, hein? Vamos conferir, ó. Agradáveis 22 graus. Tá vendo? Ah, tá perfeito. Ao contrário do que a gente vê no transporte público metropolitano. Cara, o seu vídeo me impactou bastante, porque aqui no Rock News a gente fala sempre da situação do transporte público, dos ônibus, não só de BH, mas da região metropolitana. E o que a gente viu, cara, um ônibus vazio, não estava tão cheio. Você me falou foi na terça-feira, véspera de feriado. Isso. No horário do almoço. Correto. E as temperaturas, 44 graus no assento do motorista. Em alguns pontos do ônibus, 51 graus. E a galera, meu filho, assando dentro de um ônibus cuja passagem R$ 7,20. O que te motivou de fazer esse vídeo, Elton? Fala com a gente. Lucas, primeiro, prazer enorme estar aqui com você, com a Carol. E o que me motivou a estar fazendo esse vídeo, cara, é que essa é uma linha que teve sempre presente na minha vida. Peguei 1270 a vida inteira e sempre assei lá dentro, cara. Eu estudava ali mais ou menos no Cidade Jardim, próximo à Avenida do Contorno. Então eu sempre ia nele ali no Amazonas e sempre terrível. E, cara, eu sinto que transporte público é uma pauta muito urgente, sabe? E desde que eu comecei a fazer vídeo na internet, a gravar coisas assim, eu sinto que é importante usar a internet para pautar esses assuntos. E aí, conversando com alguns amigos, eles falaram, pô, tem que medir a temperatura, será que tá quente mesmo? E eu falei, pô, uma baita ideia, cara, vamos fazer isso. Genial a ideia. E aí a gente gravou, foi um videozinho curto, rapidinho, nem pensava que fosse viralizar, nem nada do tipo, e teve a repercussão que teve, que foi importante, né, para dar visibilidade para essa pauta. E a gente sempre fala de ônibus, a gente nem gostaria de falar tanto, né? Porque quando a gente fala normalmente aqui é para criticar mesmo, mas porque a gente recebe uma enxurrada de denúncias. Não é de hoje, não é da onda de calor, já são problemas, mas quando a gente tem, né, um período quente acentuado como esse, eu fico imaginando, gente, é uma tortura. Nem se a passagem fosse de graça, a pessoa merecia pegar um ônibus em alguns pontos ali dentro, 51 graus. Tem muita gente participando aqui, nossos queridos ouvintes aqui já dando pra gente aqui, ó, boa tarde, e falando, essas duas linhas metropolitanas citadas ontem, a gente citando agora também, que é a Lagoa Santa, Terminal Vilarinho e 1270, pertencem ao grupo de empresas entre os dois com o maior problema de manutenção e ônibus incendiados ou quebrados em BH e região metropolitana. Quem mandou pra gente foi o Flávio falando isso, e realmente, além desse problema do ar-condicionado, que, né, a gente sabe que seria essencial nesse momento, principalmente porque o ônibus não anda sempre naquele conforto, né? Na maioria dos horários de pico ali está lotado. São vários outros problemas também, e acho que é a sensação que você tem, é a sensação que a gente tem também. Eu sempre andei de ônibus em Belo Horizonte também, e eu não via melhora. Então, quer dizer, a gente anda igual uma lata de sardinha, é quente. E às vezes a gente tem o ônibus que até tem o ar-condicionado aqui em BH, né? A gente com muitas linhas, as linhas do móvel, mas às vezes estraga e ele sai da garagem com o ar-condicionado estragado e nem janela tem. Então, quer dizer, todos os dias, eu sempre falo aqui, é o passageiro de ônibus em BH e na região metropolitana, ele sofre, acho que é uma eterna humilhação, não tem outra palavra, não. A 1270 ontem é simplesmente um exemplo do que a gente vê não só no metropolitano, mas também no transporte municipal. Nas linhas municipais, alguns ônibus não foram trocados ainda, o ar-condicionado não funciona, e aí o pessoal tem que suar a camisa dentro do busão. Mas no metropolitano, o que mais chama a atenção também, e o Elton aponta isso no vídeo dele, é o preço da passagem, né, Elton? R$ 7,20. Algumas viagens chega a R$ 11,00 um ônibus, dependendo do trajeto, do trecho que você vai fazer. E é um dinheiro que não está sendo revertido em serviço para o usuário do transporte metropolitano, que muitas vezes vem de longe, são longas viagens e tem que correr risco a própria vida dentro do veículo, né, Elton? A gente teve o caso no Rio de Janeiro ontem, da senhora que quebrou o vidro do ônibus porque o filho estava passando mal dentro do veículo. Condições insalubres, né, Elton?
Não, terrível, Lucas, terrível. E você foi no ponto, cara. A tarifa é muito alta. Sem falar na tarifa, os impostos que o cidadão já paga, né? Que isso deveria ser revertido para ele. E não é. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, que quem está passando por isso, gente, são pessoas de baixa renda, pessoas carentes, que realmente precisam do transporte para ir trabalhar. Então o cidadão já sofre lá no posto de saúde, ele já sofre lá no hospital. Então quando ele entra no ônibus, ele também está sofrendo. Uma passagem que é caríssima. A Carol lembrou bem aqui. O ônibus do transporte metropolitano, Lucas, é horrível, cara. É um ônibus que é barulhento, ele está sempre caindo aos pedaços, ele tem rotas muito longas, e com essas rotas longas, as pessoas ficam muito tempo dentro do ônibus, até é lógico, né? Mas, cara, não dá para ir, entendeu? São ônibus que vêm com a porta aberta, janela quebrada. Uma coisa que eu acho que é uma humilhação, um escárnio com o cidadão, é catraca dupla. Isso não tem em Belo Horizonte, mas no metropolitano, para coibir aquelas pessoas que dão pulão, né? Aquela catraca que é uma em cima da outra. Uma em cima da outra, que dificulta muito. Então já está extremamente quente. Sim. Às vezes uma senhora entra com bolsa ou entra com uma criança de colo, como é que ela passa numa catraca dupla? Se eu for passar com a minha bebê ali, como é que faz para poder passar, né? Uma mobilidade reduzida. Então, além de ser um transporte extremamente problemático, a gente está partindo para o ponto que vai para humilhação, sabe? Sim. Eu entendo que é necessário, por exemplo, a catraca dupla. É necessário coibir as pessoas que não pagam tarifa. Mas a senhora que está ali pagando seus impostos, pagando a sua passagem corretamente, ela não merece pagar por quem tá errado, e aí também sabe? é aquela questão, tipo, como é que a gente vai coibir isso? A gente vai colocar uma catraca dupla, a gente vai manter o cobrador para fazer essa fiscalização também, porque assim, é muito bonito a gente falar, não, a gente está indo em conjunto aí com os grandes países, com cidades desenvolvidas que não tem mais cobrador. Beleza, mas a gente não tem essa realidade. A gente não tem, por exemplo, o ônibus que para sozinho ali, está alinhado com a calçada para uma pessoa que usa cadeira de rodas descer sem precisar o motorista descer e ir lá fazer esse serviço. Então, assim, é muito fácil a gente falar que a gente está seguindo a linha da modernidade, mas em outras coisas a gente não tem essa referência. E aí, com os ouvintes aqui mandando também dos problemas, né, focando aqui na questão dos ônibus metropolitanos, você já presenciou outras situações como essa também? Por exemplo, ontem a gente recebeu aqui um vídeo de ônibus circulando com porta aberta na MG10. O pessoal volta e meia fala que é ônibus que quebra, ônibus que começa a sair fumaça e tem que parar e descer todo mundo. É uma realidade? Você que sempre utiliza também o transporte? É uma realidade, é uma constante. Eu já presenciei muitas vezes pessoas passando mal dentro do ônibus, pessoas que falaram, não, peraí, para que eu vou descer, não chegou o meu ponto ainda, mas eu quero descer porque eu não consigo ficar aqui dentro. O ônibus estragar acontece frequentemente. Esses dias um amigo meu pegou o ônibus, eu não me recordo se era exatamente uma linha metropolitana, mas ele quebrou quando ele estava indo para o trabalho, veio outra linha e quebrou a segunda linha. Então, é totalmente inaceitável. E eu acho que as pessoas não estão pedindo muito. Uhum. Elas estão querendo ir para o trabalho e voltar. Sim. Porque quando a pessoa vai sair para uma festa, para um evento mais social, ninguém usa ônibus. A gente está indo para um caminho, Lucas, que o ônibus está virando uma coisa completamente inaceitável. Está virando o terror das pessoas. Hoje, um jovem que nem eu, que é de subúrbio, de periferia, a prioridade máxima dele é comprar um carro, comprar uma moto, porque ele não suporta se deslocar com ônibus. Não suporta mais ser vítima do transporte público pífio entregue aí pelo poder público, entregue pelas concessionárias, né? Pelas empresas que são responsáveis aí, que fazem um trabalho que entregam o mínimo do mínimo. Aliás, a nota que a CEINFRA encaminhou para a gente ontem é de cair o queixo, para não falar outra parte do corpo. Eu vou abrir aspas aqui. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, a CEINFRA, esclarece que não existe previsão legal de obrigação da utilização de ar-condicionado nos ônibus que operam nas linhas metropolitanas. Atualmente, 272 veículos possuem sistema de ar-condicionado. É importante destacar que, à medida em que a frota é renovada, novos veículos mais modernos e confortáveis entram em circulação. A nota não cita a previsão de renovação dessa frota e fala, olha, não está na lei, então a gente não faz. Estou traduzindo aqui. É basicamente isso, né? Olha, não tem previsão, então é isso. Se vira aí e problema é seu. É o famoso se vira. Agora, conversando com o Elton ontem sobre isso, falou, Lucas, é vergonhosa a fiscalização. São 8 fiscais do DR, se não me engano, por conta de toda a frota metropolitana. É muito pouco, né, Elton? Ô, Lucas, você sabe o tamanho da frota metropolitana? São mais de 2.400 ônibus. Então só 200 e pouquinho 272 com ar-condicionado, que beleza. Sabe lá Outros Deus se tá funcionando, sabe se funciona, né? Outros 1.800 forninhos rodando. Não, e essa história é importante contar, eu como gestor público me sinto responsável por contar, porque o contrato de concessão, ele não previa ônibus com ar-condicionado. Foi quando veio mais ou menos o móvel metropolitano, que incluíram no contrato a questão do ar-condicionado nas estações em alguns ônibus. E aí a gente vê a omissão do Estado mesmo, porque
poderia perfeitamente ter incluído para ter um cronograma de troca, né? A gente sabe que essas mudanças não acontecem do dia para a noite, mas por que não incluir um cronograma de troca para toda a linha, para que a população possa andar com mais conforto, com mais qualidade? Porque tá pagando também, gente. A gente não anda de graça. Elton, muita gente participando, daqui a pouco eu vou trazer alguns comentários, muita gente aqui parabenizando você por essa mobilização. E é legal mesmo, cara, que os usuários do transporte público assim o façam. Pega o celular, gente, é isso que a gente fala aqui o tempo todo, né, Carol? Celular na mão, gente, denuncia, sabe? Vai na ouvidoria da Sumob, vai naquele WhatsApp que todo mundo fala que não funciona, mas está registrado lá, vem na 98, mas vai também nas suas redes, dá o grito, sabe? O que o Elton fez, pegou um termômetro infravermelho, entrou no busão e falou, vamos ver como é que está a situação. E conversou com o pessoal dentro da linha para entender porque o descaso está realmente gigantesco. Próximo passo, Elton, o que você pensa aí? Tem solução para o transporte metropolitano? Você buscou as autoridades, buscou o governo para entender se tem solução isso? Ou você acha que é dar o grito mesmo? Olha, Lucas, eu sinto que o encaminhamento é sempre denunciar, sabe? Porque se a gente não denuncia, se a gente não se coloca, se a gente não põe uma posição de fato, fala, olha, eu estou sofrendo uma violência, que pede a falta, né? O pessoal do futebol gosta de muito falar assim. As pessoas entendem que está tudo bem, sabe? Se eu não ir lá e reclamar, a concessão do transporte, a empresa vai entender que está tudo bem, a CEINFRA vai entender que está tudo bem, e não está tudo bem. Só que, infelizmente, né, a nossa população não é todo mundo que tem essa condição de poder reclamar todo dia. As pessoas estão sobrevivendo, então ela entra no ônibus e ela não dá tempo de parar e fazer uma denúncia no formulário lá que tem para fazer, que inclusive do transporte metropolitano é horrível. Belo Horizonte agora colocou um WhatsApp, colocou um sistema mais tranquilo, né? Mas o metropolitano, cara, o sistema para fazer reclamação, sugestão é péssimo. Você não consegue se achar, é uma interface antiga, enfim, muito ruim. É para complicar a vida mesmo, a pessoa desistir, né? Mas se você não faz, se você não se coloca, vão falar que, mas você nunca reclamou, eu achei que estava bom. Você não vira estatística, né? Então eu acho que o caminho é não esmorecer, sabe? É uma luta que é muito difícil, é muito árdua, mas enquanto não tiver solução, a gente não pode desistir, sabe? Muita gente no YouTube participando, trazer alguns comentários aqui. Luiz Faria falando, futuro vereador. Matheus Superbi, sou fã desse menino. Douglas Vargas, tamo junto, irmão. É o 12h70 da madruga e o 12h80 durante o dia. João Vitor Feijão, Elton Júnior é fera demais, sempre mostrando pautas importantes em BH e por aí vai. Muita gente participando aqui e te elogiando pelo trabalho, viu, Elton? Continua com esse trabalho. Aliás, redes sociais do Elton estão na tela da live, eu reforço aqui. É o @EltonJúniorBH. É isso mesmo, né, Elton? Lá no Instagram. Você tá no TikTok também, não tá? Tô no TikTok também, Elton Júnior BH também. Elton Júnior BH. O cara vive em Belo Horizonte, o cara levanta pautas importantes para Belo Horizonte. Vale a pena demais seguir. Tem pergunta aqui, o Ricardo Soares mandou pergunta para você, falou, fala pro Elton que o Rick tá perguntando para ele, se ele for prefeito, ele vai acabar com o calor em BH? Você vai instituir um decreto que proíbe o calor em BH? Eu vou colocar um ar-condicionado na Serra do Curral, assim, de fora a fora. Eu voto em você, hein? Brincadeira, mas o Ricardo é um grande amigo, mandar um abraço para ele aqui. E o calor, né, cara? Os eventos naturais não tem como a gente controlar, mas os efeitos é responsabilidade do poder público. Antecipar, né, velho? Antecipar e tentar mitigar isso, sobretudo para quem mais está sofrendo na nossa cidade. Sim, boa. Como é que tá o WhatsApp aí, Carol? Gente, tem muita participação aqui, ó. Elisângela falando que ela mora em Ibirité, trabalha em BH e com esse calor a vontade é nem voltar para casa. Ônibus desconfortável, passagem R$ 8,35, caríssima, e Amazonas quase sempre engarrafada. Tem também a Elaine Sampaio do Vera Cruz falando que os ônibus metropolitanos são uma vergonha. Citou aqui a linha 7130, falou que é uma aventura, sempre atrasa, ônibus sujo, quebrado, barulhento, passagem custa R$ 7,20. Diz ela que os ônibus velhos que não podem rodar em BH são direcionados pelas empresas para as rotas da região metropolitana e ninguém faz essa fiscalização. O DR não toma conhecimento das reclamações e a prefeitura também não toma nem conhecimento. O usuário fica ali reclamando, mas desassistido, né? Aquilo que o Elton falou mesmo, vai reclamar ali tem um formulário que você sequer consegue fazer, que tem uma interface péssima. Dá a impressão, sabe, que é aquele negócio que você liga e você nunca consegue achar o caminho, que parece que é assim, não, cansei. Não, é feito para não funcionar, né? Essa é a minha impressão. Eu tenho essa impressão também com muitas coisas assim. Tipo, não, a gente vai vencer pelo cansaço. Você tenta. E, gente, quem é que tem tempo para ficar? Muitas vezes a pessoa no ônibus ali, ela tá até trabalhando no ônibus, né? Então, quer dizer, é complicado. E tem a insegurança também. Às vezes você não quer nem ficar com o seu celular no ônibus, você chegou no trabalho e volta. Eu acho que às vezes o trajeto, Elton, ele cansa mais do que o dia de trabalho da pessoa, sabe? O deslocamento. Porque você deslocar num ônibus 51 graus. Nesse horário que você fez, estava vazio ainda. Imagina quando ele está cheio, né? Sim, e, Carol, só colocar um ponto que a gente estava esquecendo aqui, Lucas, da questão dos trabalhadores. Cara, o motorista que está ali, o passageiro, né, ele é uma rota grande, ele fica cansado, mas uma hora ele desce, toma aquela fresca. Às vezes o ambiente de trabalho dele é climatizado, não sei como é que segue a vida do cara. Mas o motorista, ele tá ali, cara, e tendo que fazer
não sei quantas viagens. Se bobear, um intervalo de 10 minutos para tomar uma aguinha no banheiro. Exatamente. Tá sendo muito prejudicado. E a gente viu aqui em Belo Horizonte o crescimento dos acidentes, né, envolvendo ônibus. Com certeza isso influencia, porque não dá para medir, mas com certeza o cara que tá ali atrás do volante tá sob um estresse tremendo. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa E é o menor culpado nessa história toda. É. Aliás, passageiro, gente, nunca vire a sua revolta, direcione a sua revolta pro motorista. Ele é o menor dos culpados ali. A gente já viu motorista levantando e largando o ônibus e vezes. andando No por aí, Metropolitano, gente. aliás, Isso é estresse. várias vezes. Gente, o Elton é apenas uma das várias vozes que gritam por melhores condições do transporte público, não só de BH, mas da região metropolitana. Segue o cara por lá, @EltonJuniorBH, é o Instagram dele, o TikTok dele. Lá ele vive a cidade. Esse vídeo viralizou, mas são vários outros muito bacanas, com temas muito interessantes por lá. Elton, obrigado, cara. Eltinho, obrigado pela sua participação aqui no Rock. E você vai ser presença frequente aqui com a gente, constante, viu? Ô, Lucão, obrigado pela oportunidade, por ter esse interesse mesmo em colocar essa pauta em discussão, cara. Eu acompanho o programa de vocês aqui, eu vejo que vocês sempre colocam pautas relevantes para a cidade e que bom que vocês fazem isso, porque, que nem eu falei, a população às vezes não tem condição de mostrar como está a situação, mas vocês que estão na imprensa, estão na mídia, fazem um trabalho fundamental e aqui na 98 ainda mais, então parabéns de verdade e tô animado para voltar, hein? Vou cobrar o convite. Vambora.